Eu sou a Adriana Bittelman e esse é o meu primeiro vídeo de 2020. E para inaugurar esse ano com muito estilo, eu trouxe um convidado muito especial, Ivan Demarco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Ivan, nesse vídeo a gente vai falar sobre infidelidade nos relacionamentos. É um tema delicado, né? Então, muitas pessoas que trabalham comigo no trabalho de coach, que participam dos meus cursos, dos meus workshops, me trazem muito essa questão de infidelidade, como lidar. E você, como um coach de relacionamento, um especialista nesse assunto, entre tantas outras coisas, vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre isso, a tua visão, a tua experiência. Super gostoso, legal, vamos lá. Muito obrigada. Vai ser um papo interessante, vamos lá. Eu até preparei umas perguntinhas que me mandaram para fazer para você. Então, legal. Vamos começar? Vamos nessa. Muitos casais, eles decidem permanecer na relação, mesmo após uma traição. Tá. Pela sua experiência, por tudo que você estuda, e tudo que você atende, tem de contato com pessoas que devem chegar em você também com esse tema, você acredita que dê para recomeçar uma nova relação dentro dessa relação após uma traição? Certamente dá, não é para todo mundo, né? Certamente dá. A infidelidade, ela é a causa número 1 de divórcios no mundo, não hoje, mas há algum tempo já. E sim, dá desde que existam algumas condições, né? Essas condições não são necessariamente uma lista, um checklist. Isso certamente varia de casal para casal, de história para história. Né? Não é uma regra, não é uma lista de condições, né? Mas algumas condições precisam estar presentes de casal para casal. E eu acredito que sim, se eu tivesse que dizer uma das coisas para que as pessoas então permaneçam no relacionamento depois que uma traição, uma infidelidade se revela, é aquelas pessoas estarem dispostas então a ter um novo relacionamento com a mesma pessoa. Essa é uma visão interessante. É um novo relacionamento, não é mais aquele antigo, aquele casamento, aquele namoro, acabou. Essa é uma coisa muito importante de colocar. E acabou por quê? Porque houve algo que violou, sei lá, regras, contratos, violou talvez valores, desrespeitou aquilo que é sagrado. Então não adianta achar que a gente vai ressuscitar uma relação e continuar aquela relação. Então, se você me perguntasse qual seria uma condição, que eu acredito que pode ser, não sei se para todo mundo, mas para muita gente, é a disposição de viver um novo relacionamento, sabendo que aquele relacionamento acabou com a mesma pessoa. Esse é um ponto legal, esse é um ponto importante. E o que você acredita, o que você pode dar de dicas? O que a pessoa que traiu, ela pode fazer para que a pessoa que foi traída se sinta um pouco mais segura? Tá, eu acho que a primeira coisa não é um pouco mais segura. Se é um novo relacionamento... É, totalmente segura, né? Não sei se, assim, entre um pouco e totalmente, se sinta segura o suficiente para a relação poder florescer. Vamos lembrar que um relacionamento, o motivo dele existir é para amplificar a vida, amplificar as coisas boas que a gente tem na vida, né? Então, nesse sentido, a gente pensa que quanto segura uma pessoa que foi traída precisa estar em um relacionamento com a mesma pessoa que a traiu, mesmo que seja um novo relacionamento, quanto essa pessoa precisa estar segura o suficiente para o relacionamento ser esse veículo de amplificação da vida, né? Gosto da ideia de que a qualidade da nossa vida é diretamente proporcional à qualidade dos relacionamentos, já que os relacionamentos são fontes de emoções que a gente não encontra, talvez no esporte, talvez no trabalho, nem em nenhum outro lugar, né? Agora, você me perguntou o que alguém que traiu pode fazer. Falar. O papel de quem praticou a traição na hora desse resgate, na hora de ter um novo relacionamento, primeira coisa eu acredito que é reconhecer que machucou o outro, reconhecer que fez algo que infligiu no outro muita dor, né? Isso é muito importante, mesmo que ele não esteja muito arrependido, porque há muitos casos de infidelidade, eles não têm realmente nenhuma intenção de gerar nenhum tipo de dor na pessoa que é traída, né?
muitas vezes é uma jornada de autodescobrimento daquele que está traindo, e muitas vezes aquele relacionamento é um relacionamento muito feliz, aquele onde a pessoa que foi traída está junto com quem traiu. Aquele é um relacionamento muito feliz. Então, a primeira coisa é reconhecer que feriu, reconhecer que machucou, mesmo que não esteja arrependido da traição. A traição é o ato, aqui nós estamos falando da relação que vai crescer. Que vai permanecer. Que vai permanecer, que tem que crescer, que deve crescer. Segunda coisa que eu acredito que é importante para esse ser humano, para essa pessoa que praticou a traição, que traiu, é que ela se torne então bastante zelosa, bastante vigilante, bastante cuidadosa, que seja um guardião, uma guardiã desse novo relacionamento, para que a pessoa que foi traída não precise ou alivie a pessoa que foi traída de uma série de pensamentos persecutórios, uma série de sentimentos que vão estar ali. Pensa que a pessoa que foi traída geralmente é uma pessoa que se sentiu substituída, excluída, preterida, diminuída, né? E que esse guardião, que esse que praticou a traição e que agora está nesse relacionamento com a pessoa que uma vez ele traiu, que ele possa trazer para ele muito da carga de, por exemplo, olha, eu sei que quando a gente vai, por exemplo, para esse lugar aqui, eu sei que isso pode te trazer um monte de coisa, e fica tranquila, porque eu vou estar de olho aqui para que isso nunca mais aconteça, e para que a gente não dê as brechas que a gente deu, que eu não pratique aquilo que eu pratiquei, eu estou com você. Esse é um outro ponto que eu acredito que é muito importante. Essas duas coisas combinadas, pelo menos numa fase inicial do relacionamento, elas são importantes. Claro que aí o tempo vai passando nesse novo relacionamento com duas pessoas que já tinham um relacionamento anterior, o tempo vai passando e aí não sei se as regras, acho que sim, as regras vão sendo atualizadas e as condições e como se diz, os contextos, as circunstâncias vão conduzindo esse relacionamento, né? Por exemplo, pode ser muito, para exemplificar o que eu acabei de dizer, não deixar os teus seguidores, quem está assistindo, na dúvida. Vamos imaginar que duas pessoas então tiveram uma relação, essa relação ela completo ao se revelar uma traição, uma infidelidade de um deles, e eles decidem ficar juntos. E tudo aquilo que se pode fazer, e como eu estava falando no começo, varia de casal para casal, tudo aquilo que se pode fazer, que se pode zelar, ok, foi feito, foi zelado, e depois de 2 anos desse novo casamento entre duas pessoas, um deles perde o emprego, um deles tem... E aí são coisas do contexto, são coisas daquelas circunstâncias. E aí isso então não quer dizer que ter passado por uma infidelidade, ter superado, não quer dizer que não vai acontecer no futuro, né? O jogo da confiança, ele não é exatamente um jogo em que você acerta num dia e está acertado para o resto do tempo, né? As circunstâncias mudam com isso. Quer dizer, isso muda com as circunstâncias, desculpe. E uma outra coisa, no meu trabalho, né, que eu trabalho com inteligência emocional, e eu exploro muito a pessoa entender o que ela está sentindo e até falar bastante dos seus sentimentos. Eu acho isso muito saudável. Mas para uma questão da infidelidade numa relação, você acha saudável toda vez que a pessoa que foi traída sentir uma dor, sentir uma angústia, sentir um medo, um ciúme, ela falar, ela verbalizar isso para o parceiro, para a parceira, ou você acha que isso desgasta a relação? Essa é uma ótima pergunta, né? Se essa pessoa que foi traída, né, ela sente necessidade de conversar, primeiro que é muito importante, e aí vem um outro ponto, acho que eu vou costurar um passo para frente para a gente poder olhar essa pergunta aqui com um pouco mais de... talvez para eu ter um pouco mais de condição de responder. Hoje, quando um casal decide ficar junto depois de uma traição, o divórcio, ele deixou de ser uma coisa que envergonha, porque passou a ser uma coisa muito comum. Sim. As próprias questões civis, as próprias leis, elas estão facilitando demais que as pessoas só fiquem juntas quase que exclusivamente porque elas querem, não mais porque elas assinaram um papel, né? Então, voltando para aquilo que eu disse também, então, infidelidade é a causa número 1 de divórcio. Porque divorciar-se não é mais uma coisa que envergonha tanto, que marca tanto. Talvez exista algo de um pouco... talvez exista uma pressão social que a gente pode entender na qual, ou por conta dessa pressão social, ficar sabendo que você poderia se divorciar passa a ser algo um pouco de vergonha. Você vai ser julgado. Então, assim, aí, com isso na cabeça, com a ideia de que, puxa, fiquei num relacionamento onde alguém me traiu, né? Fui passada para trás num relacionamento onde alguém me traiu, fiquei.
se eu me sinto envergonhado, envergonhada por ter ficado, muito provavelmente eu não vou correr para conversar com muita gente a respeito das minhas angústias no meu relacionamento. Eu vou trazer isso para mim. Isso é interessante, porque inclusive é uma pergunta que tá, eu te fazer mais então nesse sentido, o que acontece? O parceiro passa a ser quase que o único veículo de troca. Você me perguntou assim, puxa, a pessoa que está com todas essas coisas, ela deve manifestar dentro de um relacionamento considerado saudável, né? Se é que a gente pode dar uma qualidade assim, acho que pode. Dentro de um relacionamento considerado saudável, é do meu entendimento que as pessoas devam jogar limpo sem aquele contrato de revelar tudo o tempo todo. Então, claro, se a pessoa está, se quem foi traído e está nesse relacionamento novo, está angustiado, está amedrontado, está inseguro, é importante falar para o parceiro, muito importante, aliás. Queria te dizer, inclusive, que eu tô relativamente presente para uma parcela das pessoas que rejeita, para uma parcela das pessoas que trai, para uma parcela das pessoas que agride, inclusive, que, estou falando de uma parcela, estou presente, estou relativamente presente para isso, acho que isso é uma coisa a ser considerada, obviamente não talvez a principal, uma das coisas principais, não sei, mas muita gente que trai, que rejeita, que agride, que pratica alguma coisa contra um parceiro, faz isso porque tem muito medo de que o parceiro faça com ele primeiro. Então, é alguém que faz isso. Então, nesse sentido, quando você diz para mim, a pessoa que foi traída, ela deve falar? Claro que deve, porque se ela não falar, o que vai acontecer é que ela vai estar muito isolada do mundo, porque é vergonha dizer para o mundo que eu fiquei, que eu me mantive no relacionamento. Quando alguém me trai naquele relacionamento, eu passo a ser a trouxa, ou o trouxa perante os meus amigos, né? Ou perante o meu meio social. Então você tem uma pessoa isolada e uma pessoa que está então com coisas brotando, importantes de serem ditas, e não consegue dizer para o parceiro. Então você tem ali alguém que em potencial pode agir numa atitude autodefensiva, mas atacando o outro. Porque afinal de contas, ele que me traiu, eu estou na relação, eu não consigo falar para o mundo, eu estou envergonhado, eu não consigo falar com ele, aquilo vai sair na forma de uma rejeição, jogar na cara, comportamentos passivo-agressivos, né? Aqueles comportamentos, de repente o desejo de vingança tomando conta, né? Então é um caldeirão de sentimentos, mais uma vez, varia de pessoa para pessoa, mas esse cenário, ele é um dos retratos que eu vejo relativamente com frequência, né? Em texto e também nas pessoas, no estudo e também nas pessoas que eu trabalho, para não dizer que também atinge a gente, né? Sim. E você acredita que esse casal que está vivendo essa decisão de se manter no relacionamento após uma traição, esse casal vai se beneficiar em ter um contato com um profissional como nós, coaches, ou até com um terapeuta, ou, na sua opinião, na sua experiência, eles conseguem facilmente resolver isso entre eles? De novo, isso nós estamos, quer ver, eu vou te dizer, eu não gosto de responder perguntas assim, varia de caso a caso, depende. Mas nesse caso a gente tem que olhar o seguinte, estamos falando de um casal com filhos? Estamos falando de um casal com filhos em idade que não entende ainda o que aconteceu entre eles? Estamos falando de casal com filhos em idade que já entende tudo? Estamos falando de casal com filhos... Então você percebe como muda? Agora, se você me perguntar, vai se beneficiar de um contato com um profissional como eu, como você? Lógico. Sim, né? Lógico, né? Principalmente naquelas circunstâncias em que a vida inteira de uma pessoa rui de uma hora para outra ao se revelar uma traição, né? 20 anos, 10 anos, 30 anos de casamento ruem, e existe um sistema que aquela pessoa precisa sustentar, que às vezes é um sistema familiar com filhos, o que é muito comum também é um sistema familiar com o sogro, a sogra, o pai, a mãe, numa condição financeira dependente dos mais novos, uma condição de saúde dependente dos mais novos, uma condição até emocional dependente dos mais novos. Então, depende muito da relação. Agora, claro, dependendo da situação, no meu caso em especial, como eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não estou tratando, as pessoas vêm conversar comigo, elas não estão doentes, eu não vim para curar ninguém. Não é a minha... Não, o meu trabalho ele tem uma coisa diferente disso. O meu negócio é a pessoa vir, eu não quero saber o quanto ela está
eufórica ou triste, ela está bem ou mal, o que eu sei é que chegou perto de mim, vai trabalhar comigo, qualquer trabalho comigo, a pessoa vai sair melhor e não necessariamente curada, né? Então, às vezes é muito importante um contato com alguém, por exemplo, que tenha, no caso de filhos, alguém que tenha muita experiência na terapia familiar, né? Se a gente falar num casal, só do casal, dependendo da situação, é importante ter um terapeuta de casal, alguém que saiba transportar, por exemplo, de um para outro. Eu já trabalhei é mais raro trabalhar, mas já trabalhei com casal e muito do que se pode fazer, isso não é só com o casal não. As pessoas chegam com uma narrativa, elas têm que sair do trabalho, sair da sessão, sair daquele período com uma narrativa um pouco modificada. Então, eu acredito que sim, óbvio que se beneficia, óbvio que se beneficia. E agora, enquanto você fala aí, eu acho que eu me enrosquei um pouco aqui, porque eu estou tentando pensar assim, e não existe, estou tentando pensar que talvez exista uma receita de bolo, para dizer assim, olha, se você tiver filhos, vá conversar com esse profissional. Se os seus filhos forem de uma idade, isso não existe, isso não existe, isso não existe, porque eu estava aqui pensando, tentando bolar essa bula, tentando bolar essa receita, e acabou me ocorrendo coisas como, por exemplo, ter acontecido uma coisa dessas com um casal, e eu saber que, né, se eu pudesse ter previsto isso, eu diria, nossa, os filhos não vão saber como lidar. E talvez, no exemplo que me vem à cabeça, são as crianças, os jovens que lidaram melhor com essa infidelidade e essa decisão dos pais de continuarem juntos. E muitas vezes você vê jovens muito equilibrados, crianças muito equilibradas, e quando isso acontece, a criança, então depende muito de caso a caso. Sim, vai se beneficiar? Vai. Perfeitamente, claro que vai, né? Ivan, eu sei que é muita pergunta, mas eu tenho que aproveitar que não é todo dia que eu tenho um profissional do seu gabarito aqui, então vamos lá. Tem muita gente que chega em mim, a pessoa foi traída, e essa pessoa que foi traída, ela começa a achar que a culpa da traição foi dela, ela se responsabiliza, talvez seja porque eu não dou atenção o suficiente para ele, ou porque eu não estou na minha melhor forma física. Muitas vezes isso chega em mim depois que a pessoa tem filho, por exemplo, que a mulher está com a autoestima um pouco abalada por causa da forma. O que você diz assim? De novo, né? Não tem uma regra, não tem uma coisa padrão, mas existe essa responsabilidade da pessoa que foi traída? Olha, para deixar a coisa de um jeito relativamente didático, vamos pensar que existem dois grandes motivos, ou dois grandes contextos onde a infidelidade acontece, né? No primeiro é o relacionamento que não está legal, né? Os motivos brotam daquele relacionamento. Então, um relacionamento onde a intimidade sexual mingou, desapareceu, a intimidade intelectual mingou, apareceu, a conversa não é mais legal, começou a se instaurar, por exemplo, há muito tempo uma crise de confiança, ou de maneira aguda, às vezes uma crise profunda de confiança. Eu já te ouvi falar numa palavra, um termo que você usa que eu gosto bastante, que você fala quando aparecem muros invisíveis. Por exemplo, muros invisíveis. É uma situação triste, né? Talvez, o amor quando se desfaz é muito triste, uma relação afetuosa, afetiva, amorosa, um casal quando se desfaz, duas pessoas quando decidiram estar juntos, aquilo se desfaz, é triste, às vezes é triste até para aquele que já não sente mais nenhum amor, mas vai desfazer, triste por conta da história e tal. Agora eu vejo um sofrimento do mesmo tamanho e muitas vezes maior quando as pessoas não desfazem a relação, mas quando entre elas existe esse muro invisível, intransponível muitas vezes, instalado. Agora, voltando à pergunta que você fez, né, eu estava aqui pensando, dois grandes cenários, duas grandes situações para a traição. A primeira é o relacionamento, então, que pode inclusive ter esses muros. E aí alguém, né, aquele que é o protagonista da traição, aquele que trai, ou aquela que trai, vai buscar alguma coisa para cobrir quase que uma necessidade, quase que algo que assim, que está machucando no relacionamento, que está faltando no relacionamento. Nesse sentido, aquele que vai buscar pode ser tão responsável quanto, você falou da responsabilidade de quem foi traído, aquele que vai buscar isso fora, ou seja, aquele que trai, pode ser tão responsável quanto aquele que está negando o carinho, está rejeitando, está dizendo não está querendo trabalhar no relacionamento, não está.
fica muito difícil a gente assim, quantificar ou a gente dizer, olha, é tanto responsabilidade desse, é responsabilidade também da outra parte, é da mãe dele, é do pai do outro, é do filho. É difícil quantificar isso, mas nesse primeiro contexto, o relacionamento não está legal. Então a busca por né, o ato de infidelidade, a traição, ter um caso, né, ou às vezes mais de um, instituir um segredo com aquela pessoa, um segredo que pode machucar se revelado, e aí ele acaba se revelando e machuca mesmo, isso é uma ação para cobrir uma necessidade. Não que vai ser só isso, e não que a pessoa que está traindo seja, então, um traidor, uma traidora justificada. Uhum. Né? Mas existe uma responsabilidade daquele que foi traído nesse contexto. Mas isso não é o único contexto, não é o único cenário. Eu vejo um outro cenário também. Traições acontecem em casamentos, namoros muito felizes. As pessoas não conseguem entender muito bem como isso acontece, mas acontece. E casamentos muito felizes que às vezes, de uma hora para outra, ninguém viu que aquilo podia acontecer. Uhum. Né? E aí, eu diria que assim, aquele que foi traído talvez não precise se preocupar com uma parcela tão grande de responsabilidade, porque foi traído. Né? E você estava falando de forma física, você estava falando de algumas coisas que é uma compreensão que é verdadeira, mas se você vai olhar as pessoas um pouco mais de perto, você vai perceber que as questões são ainda mais profundas. Né? Aquele que se sente responsável por ter sido traído, ele se sente responsável por ter rejeitado o cara quando... Não sei, a mulher ter rejeitado o homem quando ele... Ou então o homem de não ter levado a mulher para viajar naquelas férias e foi traído porque né? Então assim, e isso mexe com as fantasias, isso mexe com as inseguranças de cada um. Então o primeiro cenário, o relacionamento não está legal, tem dor, tem, sei lá, falta de carinho, falta de sexo, falta de uma série de coisas. No segundo cenário, o casamento é feliz, o relacionamento é muito feliz. Então e aí a traição acontece. Aquele que foi traído pode ter, eventualmente, um pensamento de dizer assim, meu Deus, mas estava também, o que tem de errado comigo? Nesse caso, né, a gente vai olhar, quando a gente realmente está próximo das pessoas, está ouvindo as histórias delas, que é uma das poucas maneiras que a gente tem de estudar legal isso aí. E ainda assim, a gente sabe que os dados, quando vem das histórias, são assim, os homens exageram e as mulheres minimizam. Porque para o homem, se ele for um cara que tem uma vida diversificada, vamos chamar assim, para deixar a coisa num termo mais tranquilo, isso incrementa o poder social dele. A mulher é o contrário. Se ela for aquela que é uma pessoa que diversifica tanto quanto o cara, isso está mudando. Né? As mulheres estão cobrindo, uma coisa importante dizer que as mulheres estão cobrindo esse hiato de gênero muito rápido. Né? Vou fazer um parênteses importante aqui. Dê à mulher um carro e um cartão de crédito e um trabalho, a chance de fazer a mesma coisa que o homem faz, e o que nós estamos descobrindo? Estamos descobrindo que vocês mulheres, vocês não são esse ser tão domesticado ou tão domesticável quanto os homens achavam que vocês eram. Né? E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Mas essa discussão pode ser para um outro dia. Voltando para a questão aqui, quando a traição acontece, quando alguém trai dentro de um relacionamento muito feliz, o que a gente consegue perceber, assim, quase que de imediato, é que aquela traição, ela, muitas vezes, na maioria das vezes, não teve nada que ver com a falta que quem foi traído, a pessoa às vezes está entregue, está dando tudo. Então tem a ver com o quê? Tem a ver com uma jornada de autodescoberta daquela pessoa que traiu. Né? Então, num certo sentido, eu gosto de uma autora que ela diz que a pessoa que, nessa circunstância, a pessoa que trai, ela não estava buscando uma outra pessoa para substituir. Ela está buscando uma outra versão dela, está buscando alguma coisa que ela acredita que falta nela, mas falta o que se ela já está feliz? Né? A gente tem um movimento século XXI, que é um movimento em que felicidade não é mais um direito, perdão, é um mandamento. É mandamento, então a gente está sempre pensando, eu estou feliz, mas se eu pudesse ser um pouco mais? Um pouco mais. Então é um pouco isso que motiva, não é nada errado com quem ficou. Então nesse caso, assim, isso não quer dizer, alguém que está assistindo a gente aqui não necessariamente vai se acalentar, vai se confortar muito com o que eu estou falando, porque de novo é caso a caso. Pode acontecer muito claramente, de uma traição acontecer, olha só, vamos ver se eu... Está ficando muito longo? Não, né? Por favor, então, é muito bom te ouvir. Vamos lá, vamos pensar assim, pode acontecer de uma traição ocorrer
num relacionamento onde, eu não sei se pode existir isso, mas onde alguém pode olhar e dizer assim, mas também mereceu ser traído, mereceu ser traída. Mas a pessoa que foi traída, ela não está nem aí. E pode acontecer da traição ocorrer num relacionamento muito feliz, onde a gente olha e fala, puxa, mas não podia ter acontecido com essa pessoa. Esse casal, e aí essa pessoa que foi traída, fiel, se mantém sempre interessante, está sempre conectada no outro, interessada no outro, sempre conectada no outro, exatamente estava passando pela minha cabeça. Interessante, interessada no outro, sempre conectada, sempre tentando se antecipar, e assim, e não faz isso como sacrifício, faz isso como um exercício delicioso, e de repente o outro era alguém muito responsivo que fazia isso, e isso por qualquer motivo houve uma fagulha que separou. E esta pessoa que sempre fez tudo, de repente vai se considerar alguém que, não, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei. Então você me fez uma pergunta interessantíssima. A pessoa que foi traída, ela pode se considerar responsável pela traição? De novo, é caso óbvio, né? Sei lá, pensa num casal que decidiu ter filhos, né? Decidiram ter filhos, ambos. Aí a mulher engravida e tal, e aí o cara vai achar que, então, porque perdeu a filha, perdeu a mulher pro filho, né? E aí, de repente, e é uma mulher que estava preocupada em também manter o vínculo do casamento. Você entende? São tantos desdobramentos que variáveis. A sua pergunta é incrível, é uma delícia responder pergunta assim, só que eu não sei se tem uma resposta muito objetiva. Né? Dá para se sentir merecedor de uma traição, até mesmo quando a gente não merece dar, porque traição dói muito. Dependendo da situação, rui a vida, a pessoa precisa de um tempo para reparar aquilo. Aliás, acabei de me lembrar de uma coisa aqui, né? Via de regra, um jeito de olhar relacionamentos é que um relacionamento ele é uma coisa que constantemente está num ciclo, né? E relacionamentos saudáveis eles fazem também esse ciclo, mas fazem de maneira muito suave, com coisas muito suaves, que é harmonia, desarmonia e restauração ou reparação. Harmonia, desarmonia e reparação. Né? E isso é uma coisa que é constante. Um casal que vive junto, um casal que namora há muito tempo, que é casado há muito tempo, que divide a vida, não só a cama, né? Divide a vida, eles sabem disso, eles sabem que isso acontece assim, em 24 horas, passa 2, 3 vezes por conta do lixo que um não pôs para fora, por conta da roupa que não estava não sei aonde, e tudo isso vai acontecer. Então é harmonia, desarmonia, restauração, harmonia, desarmonia e restauração. Tá? Esse é um eu vou te fazer uma outra pergunta importante. Que eu acho que é nesse estilo, varia de caso para caso, mas não sou eu que estou dizendo, nem você, os estudos dizem que quem mais, pelo menos, admite ou manifesta que foi traído são as mulheres, né? E muitas mulheres chegam em mim com uma dúvida. Ok, eu decidi perdoar, eu quero continuar minha relação, meu casamento, mas uma pessoa que traiu uma vez, quer dizer que ela vai trair sempre? Não. E assim, eu falo isso por uma... assim... Não, a traição ter ocorrido não é garantia de que ela vai ocorrer de novo. Isso é uma coisa importante. Agora, a traição é sintoma, ela não é causa. A traição é sintoma. Se a gente estiver falando de um indivíduo que na causa, na origem, é um indivíduo muito inseguro. Você usou um termo aí, né? Você fez uma diferenciação de gêneros, homens e mulheres. Então vamos falar de um homem de uma criação bastante insegura, um homem que teve como referencial dentro de casa, um referencial paterno, um pai abusivo com os filhos, um pai abusivo com a esposa, e esse homem vem de um histórico de, sei lá, 2 casamentos que ruíram por conta da traição, da agressividade. Há de se suspeitar que este ser humano, há motivos para se suspeitar que esse ser humano, se não estiver num caminho acompanhado, eventualmente de profissionais ou até mesmo, sei lá, de amigos, de família, não estando orientado para um processo de autoconhecimento, um processo de análise muitas vezes, né? E aí as diversas formas de análise da psicanálise, que é incrível, a outras possibilidades, e aí hoje são tantos sabores de terapias, ou terapias entre aspas, ou terapias em letra maiúscula, né?
que se pode, né, há de se suspeitar que o indivíduo que tem esse histórico vai ter uma chance maior de trair de novo. Né? Agora, a traição de novo não é a origem, ela é um sintoma, ela é alguma coisa que acontece ou porque o cara tem algum movimento dentro dele, que mesmo num relacionamento feliz, ele está direcionado para o movimento. E aí não é só a traição, aquelas são pessoas, por exemplo, pessoas muito ligadas, ou muito desconectadas de raízes, pessoas que vêm com o histórico de que não tem raízes. Como é que ele vai conseguir ter raiz num relacionamento? Né? Estou fazendo aqui uma especulação que não é uma generalização certamente muito frágil, muito falha. Mas basicamente não é uma regra. A pessoa não é uma trai regra, uma vez, não é uma não vai regra. trair. Traiu uma vez. Agora, vamos lá. Imagina um traidor em série. Um serial. Um serial, sei lá, cheater, né? Um traidor em série. Né? Agora, você perguntou, traiu uma vez, vai trair de novo? Não. E acho que o tema aqui, né, estou sentindo que o nosso tema é assim, como é que a gente permanece no relacionamento depois da traição com a mesma pessoa, Sim. que foi o que você me perguntou no começo. A traição ocorreu uma vez, ou às vezes a revelação de uma traição revela um histórico de muitas mentiras, de muitas outras traições. Né? Depende de caso a caso, mas geralmente quando se dá, eu sou uma pessoa muito, como profissional também, muito inclinado à ideia de segundas chances, não tão inclinado à ideia de terceiras chances. Não quer dizer que eu também não pense, mas não tão inclinado à ideia de terceiras chances, mas uma segunda chance, sem dúvida. Trair uma vez, vai trair de novo? Provavelmente não, se de fato quiserem continuar juntos os dois. E o que você tem para dizer para as pessoas que estão consumidas a saber detalhes da traição? Então a pessoa foi traída e ela fica instigando o outro, mas eu quero saber como foi, ela é melhor que eu. Esse tipo de... Dolorido pra cada um. É muito dolorido, né? Uma boa pergunta. Mas também. Tem pessoas que elas são consumidas ou por curiosidade ou para entender se o problema é com elas se sentem muito convocadas a fazer esse tipo de pergunta para o parceiro que traiu ou para a parceira. Então, olha só, eu acredito bem que um ato de traição é uma coisa que machuca, uma coisa que fere. Né? Fere por muitos motivos, a gente falou alguns antes aqui, a pessoa se sente deletada, diminuída, substituída, preterida. Né? E isso, sem dúvida, no mundo interno de todos nós, assustador, um lugar que não é bacana ficar, alguém em quem você confiou tanto, em quem você decidiu fazer com quem você decidiu fazer tanta coisa junto, lado a lado. Né? De novo, ainda voltando, eu adoro responder perguntas sempre que eu fico indo e voltando, mas claro que, de novo, a gente pode entender que nem sempre as pessoas são só vítimas, elas são cúmplices daquela situação também, né? Mas, de uma certa forma, a pessoa está dolorida, está com mil sentimentos que brotam, ela é assaltada, muitas vezes por dia, assaltada por sentimentos terríveis, sentimentos de insegurança, sentimentos de raiva, vontade de vingança, como você falou antes. E aí você me pergunta assim, puxa, nessa situação, né? Primeiro, não é estranho querer saber os detalhes, mas se eu posso temperar isso com algum tipo de orientação, com algum tipo de reflexão, eu penso assim, alguns detalhes, a gente não tem que saber, os detalhes sórdidos, a gente não tem que saber, ou tem que tentar evitar ir atrás, né? Sei lá, desde perguntas como você falou, do tipo, é melhor do que eu, aonde foi, quantas vezes foi, com que roupa, você levou fulano para jantar, ou levou fulano para jantar, onde você levou, principalmente essas perguntas que são mais de ordem detetive, assim, de ordem, sabe, de pistas e de não sei o quê, porque, assim, esse tipo de pergunta pode ser evitado. Eu acho que as perguntas legais aí são perguntas que conduzem quando o casal quer ficar junto, né? São perguntas que conduzem, até mesmo quando eu trabalho só com a pessoa que foi traída, eu também deixo ela muito presente assim, se você ficar investigando muito, você vai achar respostas, e essas respostas elas vão te deixar muito machucado, especialmente no mundo digital, em que você está constantemente achando uma foto aqui, um e-mail ali, uma mensagem ali, uma curtida ali, e que está permitindo um certo grau de stalkeamento, né? Esse negócio meio
um efeito colateral meio estranho das redes sociais, da tecnologia, até um pouco assustador, né? De que alguém pode nesse momento estar stalkeando uma outra pessoa, tá vigiando e tal, né? Um risco interessante, um risco desafiador. Agora, então, primeira coisa, evitar perguntas, evitar pesquisar os detalhes sórdidos, porque eles não vão resolver. Agora, perguntar ao parceiro algumas coisas, mesmo que essas coisas tenham a ver com detalhes sórdidos, o ato de perguntar em si não é, como eu te disse, porque a pessoa está machucada, está querendo acreditar no novo relacionamento. Mas, de repente, se você tem chance de conversar com o casal, você está fazendo a pergunta, você que foi traído, está fazendo a pergunta porque você quer mesmo a resposta ou porque você quer deixar o teu parceiro ciente de que você está inseguro, que você tem essa dúvida. Dos teus sentimentos, na verdade. Dos teus sentimentos. E aí, lembra quando você me falou, a pessoa que traiu, como é que ela ajuda na reparação? Né? Ela ajuda, a hora que ela começa a perceber que essas perguntas vêm, é alguém que se está interessado na restauração, né? Harmonia, desarmonizou com a traição, vamos restaurar, vamos reparar o relacionamento, ou vamos, né, reparar criando um novo. Se está interessado, vamos ser bastante zeloso para antecipar esse tipo de pergunta, não para dizer, olha, foi aqui, não, mas para dizer assim, eu sei que você está sentindo isso. Né? E aí a pessoa que tem essas perguntas, ela pode ir para perguntas um pouco mais, o que significou, olha o que fez comigo e me deixa saber o que significou para você que me traiu isso que está acontecendo. Fala de como você se sente, olha o que aconteceu comigo, eu me sinto desse jeito. Né? E me deixe saber o que isso significou para você. Você em algum momento, para me trair, você realmente pesou as coisas ou foi uma coisa que você fez excluindo aqui? Essas são perguntas interessantes, perguntas que ajudam a construir uma narrativa para uma história. Não necessariamente uma história 100% nova, mas com algum grau de novidade, que mudam, né? Na hora que a resposta dessa pergunta vem, muda um pouco a narrativa de dor, fui preterida, fui diminuída ou diminuído, fui substituído, fui desmasculinizado, fui humilhado, fui exposta, fui exposto. A hora que você muda para essas perguntas, você tem narrativas que vão para caminhos do tipo assim, tá, e agora? Vamos abrir outra conversa com isso aqui. As perguntas de detetive, aquelas, aonde foi, quantas vezes, com que roupa, qual é o perfume, qual era aí, qual é aquilo, essas perguntas, elas continuam te deixando naquele lugar traído, machucado, ferido, diminuído, sabe? Então, não é problema nenhum querer perguntar, querer saber, mas, né, se de repente alguém que está vendo a gente conversar aqui, às vezes até esqueço que a câmera está ligada e fico batendo papo com você, desculpa. Imagina. Mas para alguém que está vendo isso, não é errado querer perguntar. Não é errado. A pergunta vem, ela brota de um lugar de dor. Ela brota de um lugar de um escuro, de um lugar onde a pessoa está com frio, sozinha, no escuro, dolorida, se sentindo acuada. Então a pergunta brota. Mas será que essa pergunta brota porque a pessoa realmente quer saber a resposta? Eu suspeito que brota porque a pessoa que pergunta isso quer, não sei se quer deixar claro, mas ela precisa que o outro reconheça isso. Que machucou. O cara que traiu, ou a mulher que traiu, o homem que traiu, reconheça no parceiro, na parceira, que machucou. Reconheça que aquele reparo está em andamento. Não é uma coisa que já se fechou e eu não tenho mais dúvidas. Né? Agora, perguntas detetive a evitar, perguntas que mudam a narrativa, perguntas que constroem significado, talvez essas possam, né, orientar para esse tipo de conversa. Então, na última pergunta, e que tem a ver um pouco com o que você falou agora, que a pessoa está lá se sentindo sozinha. Muitas vezes a pessoa está num lugar de se sentir envergonhada e ela se fecha e ela está sozinha, ela sente que está num mundo solitário. Mas existem muitas pessoas que foram traídas que têm uma necessidade de acolhimento, de compartilhamento. Algumas, todas. Todas têm, né? Todo traído, mas assim... todo traído, traída precisa. E aí, o que a gente fala para uma pessoa? Ela compartilha isso com a família, com os amigos, com os filhos, se forem crianças que já estão em idade de entender, ou resolve o casal mesmo? Nossa, Adriana, Porque, assim, casos que eu vejo, né, você... eu sou muito amiga da minha mãe, vou lá, vou compartilhar isso com a minha mãe. Muitas vezes pode ser que a minha mãe, ela tome as minhas dores sem a compreensão de que sim, eu quero continuar, que eu continuo amando aquela pessoa e tal,
E ela vai parar de olhar ou até de gostar do genro ou da nora da forma que gostava, vai começar a ver aquela pessoa como um vilão. E na verdade, quando a gente leva essa informação, né, essa situação para alguém, a gente não está em busca de um parceiro de raiva, você não quer que aquela pessoa passe a odiar, você só quer ser acolhido. Só que às vezes isso é um tiro no pé, né? Vamos pensar uma coisa rapidinho aqui. Os momentos que a gente mais precisa de ajuda são aqueles que a gente menos sabe pedir. Né? Então, quando você diz, olha, a pessoa só está querendo ser acolhida, ela não quer um parceiro de raiva. Mas às vezes também a pessoa que está... Então, primeiro considera isso, o momento que a gente mais precisa de ajuda é o momento que a gente menos sabe pedir, às vezes menos detecta que precisa de ajuda. Isso é um fenômeno humano. Outra coisa interessante humana é que, puxa, eu acho que a gente é muito bom para estender a mão para alguém que sabe pedir ajuda, mas a gente é ruim de detectar como ajudar, né? E aí você fala para mim assim, puxa, a pessoa não está buscando um parceiro de raiva. Não está, mas ela chega para a própria mãe, que às vezes já tinha desde o início do casamento uma birrinha com o tal do genro. Não era o genro dos ela sonhos. vira para a mãe e ela fala, mãe, você não sabe traiu. o que esse maldito fez, ele me traiu. E você não sabe quem é a fulana. Ou o homem contando para o pai, né? E não quer um parceiro de raiva, quer acolhimento, mas o discurso é assim. Vamos entender de um outro jeito. Então essa é uma coisa, um contexto engraçadinho para a gente falar, um contexto para deixar a coisa de um jeito um pouco mais informal. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que é assim, existe um sistema social, existe um organismo social em torno de todos nós. Esse organismo social, ele não conta com pessoas... primeiro, não conta com pessoas que estão ali gravitando em torno de nós. São pessoas cuja vida esbarra na nossa, tem intersecções com a nossa, elas não estão gravitando, nós não somos o centro das atenções. As pessoas não vão dormir preocupadas com a minha vida. Né? A gente se preocupa, assim, sei lá, talvez exista aí um punhado de no máximo 10 pessoas da sua família, que você, não sei se no máximo 10 tem famílias que são muito maiores que isso, mas 10 pessoas que são aquelas que, às vezes a pessoa fala, estou com uma unha encravada, e você move montanhas para desencravar a unha. E talvez você tenha aí uma gradação, um espectro de círculos sociais, onde as pessoas são menos importantes para você, você importa menos elas para você, né? Para perto de você, elas importam menos. Então, a primeira coisa, existe um sistema social. O sistema social é feito de outras pessoas com outras vidas e nós temos papéis nos sistemas sociais, nós desempenhamos papéis. Muitas vezes a gente acha que está desempenhando um papel e o sistema social está vendo a gente com outro. Distorções à parte, muitas vezes você fala, puxa, vai buscar ajuda, vai buscar compartilhar, deve compartilhar. Você está falando muito do aspecto feminino, né? É vergonhoso para um homem muitas vezes compartilhar isso também, né? E corre os mesmos riscos com família, com amigos, desse exercício social. As forças sociais podem sim intervir no julgamento de um dos membros do casal ou dos dois membros sobre continuar juntos, sobre não, vamos separar. A força social existe, é um organismo que faz parte da navegação nossa pelo mundo e pela vida. Então, eu não sei exatamente que tipo de resposta você está esperando, mas eu acredito que há necessidade de compartilhar, certamente sim. Há necessidade de permanecer reservado para algumas pessoas, para algumas situações, alguma parte da nossa vida? Sim. É curioso como as pessoas fazem das redes sociais e da tecnologia uma grande aliada para espetacularizar a própria vida, né? E que às vezes a gente também esbarra em manifestações nas próprias redes sociais em que essa espetacularização está indo para um caminho que uma pessoa olhando aquilo fazendo um pequeno salto, né, um salto imaginativo de empatia com aquela pessoa que escreveu, que publicou, que fez, a gente sabe que aquilo que a pessoa fez usando a rede social como aliada não está levando ela para um lugar legal, ou tem uma chance de não levá-la para um lugar muito bom quando se expõe demais. Então há algo a ser compartilhado, sim, não com todo mundo. Há algo a se reservar, sim. Há momentos de reserva, há pessoas com quem você deve se reservar, sim. Acredito muito que quando um casal, seja no primeiro casamento um com o outro, no primeiro namoro com o outro, ou no segundo namoro, quer dizer, quando eles se dão uma nova chance e tal, acredito que um casal tem que estar muito afinado também nisso. Também nisso. Olha,
com quem, para onde, até onde nós vamos transbordar. Né? Até onde nós terá vamos, o direito até onde nós vamos além dessa borda que somos nós aqui, que é a nossa vida. Até onde, para que lado, para quem. E ainda assim, às vezes, não vai tão, né? Mesmo quando a conversa entre o casal, a conversa é bacana, não vai. Chega em alguém, chega num núcleo que é extremamente julgamentoso com algumas coisas que já estão resolvidas com o casal, e aquela pressão social fica agindo ali, não se pode mais ir ao clube, porque no clube todos olham para esse casal sabendo da história, né? Ou não se pode mais frequentar, ou na família, quando vai a família, tem aquele membro da família que está sempre olhando, está sempre fazendo aqueles comentários pela metade, que machucam mais do que uma chegar e falar, vou falar a real, e alguém não tem aquele membro da família que está sempre destilando o veneno. Isso é importante considerar, né? A pressão, a força social, o organismo social é algo importante também na vida do casal. Eu acredito que os casais podem sim viver muito bem se reservando, mas não se isolando. Você gostou desse formato de vídeo, de conversa? Porque eu adorei. Ivan, dá pra gente ficar horas aqui falando sobre isso. Quero saber uma coisa, a gente pode contar com você de novo aqui no meu canal? Lógico. Posso te chamar de novo? Porque é um papo muito gostoso, porque é delicado, é uma questão muito presente na vida de muitas pessoas, apesar de nem todos falarem. A gente que trabalha com pessoas, como coach, a gente sabe como isso é presente, e tem pessoas que não sabem onde buscar essa orientação, esse acolhimento, e até saber que sim, dá para manter essa relação mesmo depois de uma traição, e uma relação muito legal. Então, eu vou te aguardar de novo, se você aceitar o convite. Claro que aceito. Mas antes eu quero perguntar uma coisa, eu fiquei sabendo que você está para lançar um curso de relacionamento. Você pode dar um spoiler aqui pra gente, pro pessoal do meu canal, que eu acho que vão se interessar em saber, é um tema que todo mundo se interessa, né? Eu vou dar uma pista sem dar spoiler, pode ser? Pode, fique à vontade. Sim, faz um tempo que eu me debruço muito sobre eu não sei se por completo, mas sobre muitas questões relacionadas aos relacionamentos a dois. Faço uma confissão pela primeira vez aqui registrada, que talvez isso tenha muito a ver com a minha busca de entender também, para mim, né, alguma coisa. Então faz muito tempo que eu me debruço, faz muito tempo que eu tenho vontade de levar isso de um jeito um pouco mais organizado, de um jeito um pouco mais, não só como coach de relacionamento, não só como alguém que eventualmente vai ao palco dar uma palestra ou organiza eventualmente um workshop, mas alguma coisa que fosse assim online, né, que pudesse acontecer. Então eu estou produzindo, né, tá numa fase de produção ainda, uma espécie de uma jornada, né, alguma coisa no mundo digital que possa de uma certa forma trazer, não só na área da traição, né, a traição é um pequeno capítulo, bem pequeno dentro desse contexto, mas posso trazer de uma maneira organizada, algo que começou a fazer sentido para mim algum tempo atrás, posso trazer de maneira mais organizada para quem se interessa por isso, né? Não é só para quem foi traído, nem só para quem tem uma namorada, ou não tem namorado, é casado. Pode estar casado. Eu procurei alguma coisa que pudesse incluir, não sei se todas as situações, mas é um negócio com bastante conteúdo, estou me dedicando muito para isso. Obrigado por perguntar, obrigado pela oportunidade. Quando você for lançar, você vem aqui para falar? Venho, a gente conversa então, de novo. Tá bom, combinado. E como que o pessoal te acha? O pessoal do meu canal, se quiser saber Instagram, Facebook, YouTube, então, onde acha você? Vamos lá, agora 2020, né? 2020, então, de novo, voltando a fazer assim, trabalhando um pouco mais no mundo digital, foi uma coisa que eu me ausentei um pouco nos últimos tempos. Eu estou alimentando de novo meu Instagram, @ivandemarco. Que mais que eu tenho? Você me acha no Facebook também, Ivan Demarco, tanto o perfil pessoal como página, né? Página do Ivan Demarco, então tá lá no meu nome. E eventualmente para um contato um pouco mais próximo, eu tenho um WhatsApp de contato profissional. Pode falar? Claro. DDD 11, São Paulo, do estado de São Paulo, cidade de São Paulo. O telefone é 998 98
2244. 998982244. É telefone quase de plano de saúde, né? Plano de saúde, assistência médica, isso mesmo. Obrigada, de coração. Você sabe o quanto eu sou sua fã, o quanto eu te admiro. Quem me conhece aqui no canal sabe que você é meu coach, meu mestre, eu tenho uma super admiração. Então eu vou abusar dessa sua gentileza e te trazer mais vezes aqui pro canal, tá bom, combinado? Eu volto, claro, eu volto. Então tá. Obrigada. Obrigado, Dri, obrigado pela gentileza, obrigado pela... Eu adorei o papo, foi muito Obrigado bom. por me ouvir. Eu que agradeço, nós todos agradecemos. Quem trabalha com o que eu trabalho, que pode ser uma coisa que você também está um pouco picada por esse bichinho, sabe como é gostoso falar do nosso trabalho. Né? Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado por você que assistiu, obrigado pelos seus... Eu acho que eu inaugurei seus minutos aí. O primeiro vídeo do ano com louvor, né? Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Um beijão pra você. Beijo. Você gostou desse formato de vídeo? Assim como eu gostei, porque eu adorei. Se você gostou, deixa aqui os comentários. Fala o que você achou. Porque se você gostou, eu vou trazer o Ivan de novo, vou trazer outras pessoas para conversarem aqui. E deixa seu comentário que eu vou adorar ler. Aproveita, se inscreve no meu canal, aciona o sininho para receber todas as notificações. E se você conhecer alguém que esteja passando por uma situação parecida com essa que a gente conversou aqui, manda um vídeo para essa pessoa, ela vai gostar de ter um pouquinho mais de informação. Obrigada, eu adorei essa entrevista, né? Adorei essa conversa, esse bate-papo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande!